Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui hoje para partilharmos a palavra de Deus, essa palavra que guia os nossos passos, essa palavra que orienta nossa vida, nossa história. Então ouçamos com atenção o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra desta sexta-feira nos coloca diante de algo bem interessante, porque o Senhor está ali conversando com os seus discípulos e formando-os, ensinando eles a caminharem. E neste ensinamento, Jesus, então, mostra para eles que antes de ensinarmos o caminho para alguém, nós precisamos conhecer. Até mesmo antes de falarmos de Jesus para alguém, que é o caminho, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos fazer uma experiência concreta com o próprio Jesus. Então Jesus conta esta parábola para os seus discípulos. E a parábola vem com uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão aí guiando outros, mas sem conhecer o caminho. Um cego, ao guiar outro cego, pode ser que eles encontrem aí obstáculos muito mais difíceis. Mas o que Jesus coloca para nós é exatamente isso. Quem quer ensinar para alguém o caminho, quem quer ensinar para alguém, vamos dizer, a trilha para se chegar a Deus, primeiro precisa estar com Deus, vivenciar a história com Deus. Por isso também nós encontramos logo adiante Jesus falando que muitas vezes nós queremos corrigir o outro, sendo que na verdade nós precisamos ser corrigidos. Queremos curar o coração do outro, quando na verdade precisamos curar o nosso. Falar de Deus para o outro, quando na verdade precisamos ouvir de Deus. Por isso, nós temos que estar atento nesta caminhada. Se eu quero guiar um outro, eu preciso saber para onde que vou com este. Por isso que Jesus vai falar aqui, olha, muitas vezes na nossa vida, nós queremos chegar ali e tirar o cisco do olho do irmão,
quando na verdade a gente tem uma trave no nosso olho, tem um poste no nosso olho. Então, como é que eu vou tirar o cisco do olho do irmão se eu tenho uma trave? O que isso quer dizer então para nós? Às vezes eu estou vivenciando um problema muito maior. Eu preciso de uma correção até maior que a do meu irmão. Às vezes meu irmão tem um probleminha pequeno ali e o meu problema ele é enorme. Eu preciso primeiro, então, resolver o meu problema ali. Eu preciso, então, olhar para mim, corrigir-me, para depois corrigir o outro. Como é interessante este evangelho, porque muitas vezes a gente encontra, principalmente ao educar alguém, ao ensinar alguém, a gente encontra filhos que não acreditam muito nas palavras dos pais. E por quê? Porque o que o pai fala, o que a mãe fala às vezes, não é o que ele pratica. Ou seja, tem uma trave e quer tirar um cisco. Não adianta nós pensarmos que nós vamos corrigir outros sem nos corrigirmos. Não adianta eu achar que eu tenho que fazer com que o outro creia se eu não creio. Então eu preciso primeiro dar passos para depois ensinar os outros a dar passos. O pai e a mãe, quando pega a criança ali, que ela está aprendendo a andar, eles vão ensinar a criança a andar, vão pegar na mão, vão sustentá-la para que ela possa aprender a andar. E por que eles fazem isso? Porque eles já aprenderam a andar. Então, na nossa vida como um todo, eu tenho que estar atento a isso. Quando eu quero corrigir alguém, eu preciso primeiro olhar para mim. Eu quero chamar a atenção de alguém sobre alguma coisa que ela está fazendo errada, eu preciso ver como é que eu estou. Se eu estou bem ou não. Não adianta, por exemplo, um pai que é usuário de droga tentar corrigir um filho que está nas drogas. Um pai que está no alcoolismo tentar corrigir o filho que está no alcoolismo. Primeiro, eu preciso tirar a trave do meu olho. Ou seja, primeiro eu preciso dar o exemplo, eu preciso mostrar para o outro. Imagine como é que alguém vai fazer algo que, corrigir alguém de algo que ele próprio está fazendo. Não tem como. Então é isso que Jesus nos chama a atenção hoje. Primeiro eu preciso cuidar de mim, eu preciso me purificar, eu preciso me santificar, eu preciso caminhar para Deus, para depois eu ensinar os outros também. Eu preciso me corrigir. Uma pessoa, por exemplo, que está doente, ela precisa primeiro se tratar, para depois tratar os outros. Então estejamos atentos qual é a trave que nós temos no nosso olho. Porque muitas vezes eu quero corrigir o outro, mas não vou enxergar bem. Como diz aqui, já no finalzinho do Evangelho, tira a primeira trave do teu olho, então poderás enxergar bem. Então eu preciso enxergar bem, eu preciso ter uma visão clara, para depois então apontar para o outro o caminho que ele deve seguir. Olhemos então para a nossa vida, para a nossa história,
olhemos para o nosso caminhar do dia a dia e vejamos se nós estamos realmente prontos para mostrar para os outros o caminho. Veja se as correções que você faz, se você já foi corrigido. Eu preciso me corrigir, você precisa se corrigir, para então podermos corrigir o irmão. Que nós possamos aprender do próprio Jesus, que tudo o que ele falou, ele vivenciou, tudo o que ele deixou para nós, não foram só palavras, mas foram atitudes. Porque palavras, elas se perdem. As atitudes não. Essas se firmam e mostram para nós que aquelas palavras têm força por causa das atitudes. Que Deus nos ajude na nossa caminhada e que nós estejamos cada vez mais voltados para Deus e que possamos tirar toda sujeira dos nossos olhos para também ajudar os outros a limpar a visão e enxergar o bem, o amor, o próprio Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.